Olá, povo de Deus. Hoje não... Peraí. Me dá. Pai, Você esqueceu, né? Foi mal. Vai lá, vai lá. Agora sim. Então... Olá, povo de Deus. Seja bem-vindo ao canal de formação e capacitação de professores EBD Esperança Viva. Eu sou Yuri Fernandes, professor da Escola Bíblica Dominical Infantil. E nós estamos aqui para mais uma aula com você, tio e tia da Escola Bíblica Dominical. E deixa eu colocar logo esse apagador aqui, né? Porque aqui na EBD Esperança Viva a gente não tem erros, então a gente não precisa de apagador. Se você está aqui, você está no lugar certo, amém? Então, hoje, sem mais enrolações, nós iremos falar sobre um assunto bastante pertinente para você, professor da Escola Bíblica Dominical. E foi justamente de uma ideia que eu tive, de alguns comentários que eu tive do último vídeo. Você deve estar se perguntando, né? Por que a gente não tinha mais gravado vídeo de EBD infantil? A gente estava passando por um processo de transição lá do local onde a gente gravava para o estúdio, então a gente teve que se organizar e agora a gente vai voltar a gravar com tudo, conteúdo para EBD infantil. Não se preocupe, tio e tia, vai dar certo. Então, sobre o comentário que eu disse que a gente teve no último vídeo, disseram que eu descontraí demais e que eu não mostrei ser uma pessoa séria. Então, eu decidi fazer uma coisa. Eu vou mudar um pouco o visual. Agora sim, pai. E gostaram? Quero ver se agora eu não tenho autoridade. Pesquisei no Google homem de autoridade, parecia um homem de gravata. Não era dessa cor, né? Mas fazer o quê? Era que tinha lá em casa. Então, gente, eu queria, antes da gente começar o vídeo, eu vou dar aula de gravata mesmo, viu? Não se preocupe, não. Antes da gente começar o vídeo, eu queria pedir para você deixar logo o seu like, deixar o seu comentário no final do vídeo de alguma dúvida que você tiver, se inscrever no nosso canal e compartilhar para os seus amigos. E não esqueça também de ativar o sininho, viu? Porque a gente vai ficar postando conteúdo, muito conteúdo, viu? Pertinente. Fica ligado, homem e mulher de Deus. Então, povo, sobre o que eu estava falando, disseram que eu não tinha muito autoridade. Então, eu decidi fazer um vídeo, exatamente sobre esse assunto. Como ser uma autoridade sem ser autoritário. Ou seja, sendo autoridade sem ser autoritário. Na EBD infantil, eu acredito que esse é um dos assuntos mais pertinentes. Se você quer prender a atenção da criança, o mais importante é você passar uma figura firme para ela. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ser autoritário. A criança ela não vai gostar de alguém que não dá liberdade para ela se expressar. Você precisa dar liberdade para se expressar e, ao mesmo tempo, mostrar que é uma figura que ela precisa respeitar. Porque eu acredito que a criança ela precisa ter uma liberdade de expressão dentro de uma aula, dentro de um ensinamento, porque ela tem dúvidas, ela é um ser pensante, então você precisa deixar ela se expressar da forma que ela quer. Então, é por isso que nós decidimos fazer esse vídeo. Conciliar respeito e a atenção da criança, que é o mais importante, que é o que nós mais queremos. Ok? Certo? Primeiro ponto que você precisa pensar, tio e tia. Pegue logo seu caderno, pegue logo sua caneta e vamos anotar, porque a gente é sem enrolação. A aula já vai começar mesmo. Pegue a sua caneta e anote bem aí, por favor. Você precisa conciliar respeito com a atenção. Anote bem. Respeito com a atenção. Por quê? Você precisa que a criança ela fique sentada lá no lugar dela. Mas isso é o respeito, mas você também precisa da atenção dela. Não adianta a criança ficar sentada com a cabeça baixa e não prestar atenção em você. Então, concilie respeito com a atenção. Nós queremos, como eu disse, ser uma autoridade e não ser autoritário. Você precisa ser amigo da criança. Nós temos uma relação muito maior com um amigo do que com um inimigo. Então, não esqueça de fazer isso. Certo? Vamos para o próximo ponto, que no caso, iniciarmos a nossa aula realmente. Eu sei que você já passou pela escola e você lembra daquela sigla, né? RNA. Tem até o DNA no nosso canal, lá no nosso Instagram, viu? Abençoado. Se você ainda não foi lá, é pra você ir, porque, com toda sinceridade, você está perdendo tempo se você ainda não foi lá. Então, nós decidimos, que a gente já fez o DNA, e nós trouxemos conhecimento para a galera, nós vamos fazer também um RNA, certo? No que consiste o RNA da EBD infantil? Nós temos o primeiro ponto, que é justamente o que eu estava falando. Já dei uma introdução sobre esse ponto, que é sobre respeito. Isso mesmo. Você precisa criar a criança, ela lhe respeite. Uma vez,
eu estava brincando com uma sobrinha, uma prima distante, e ela era nenenzinha, né? E eu dei a atenção que é para ela, eu consegui conquistar a confiança dela, e em algum dado momento ela pediu para me fazer uma coisa e eu não fiz. A criança simplesmente levantou a chinela e bateu em mim. Nesse exato momento eu percebi que eu não tinha autoridade sobre ela. Eu tinha apenas a atenção dela. E por eu ter apenas a atenção dela, ela não iria me obedecer. Não é à toa que ela não me respeitou. Às vezes nós temos a atenção, mas não temos o respeito. Ela me bateu. E no dado momento, depois eu parei para pensar, olha, eu não poderia ter deixado ela me bater. Eu tinha que mostrar uma figura para ela de autoridade. Claro que o aluno da sua EBD infantil não vai fazer isso, né? E se fizer, o aconselhável não é você repreender o filho alheio. É você chegar no pai e conversar. Você tem sabedoria, né? Pelo amor de Deus. Então, primeiro ponto, respeito. Você precisa que a criança lhe respeite. Então, o primeiro passo que você vai fazer numa aula, numa sala de aula, assim que você chegar, isso principalmente é para uma sala de aula que os alunos não lhe conhecem, você precisa mostrar que eles devem lhe respeitar. Mas esse respeito ele deve vir acompanhado de uma didática. Não adianta você só mostrar que é uma figura de autoridade e não tiver didática. A didática é que vai inibir, que vai fazer com que você não chegue a esse ponto de ser autoritário. Porque somente respeito, sem conteúdo e sem reciprocidade, você não doando nada para a criança, é autoritarismo, no caso. É bem simples de você pensar. Numa ditadura, o ditador, quando ele é autoritário, ele apenas suga da população. Ele não dá nada em troca. Então você precisa dar algo em troca. O que é que você vai dar em troca? Conhecimento. E o conhecimento que você fornece para uma criança é totalmente diferente do conhecimento que você fornece para um adulto. Então você precisa saber disso, porque é bastante importante. É a nossa didática. Tem vídeos falando sobre isso aqui no canal e a gente vai trazer algumas coisas que irão aprofundar mais no universo da criança, no universo infantil, da EBD infantil. Eu disse, homem de Deus e mulher de Deus, que a gente não vai parar por aqui não, amém? Então vamos lá. Primeiro ponto, respeito, anote aí. Você precisa conciliar o respeito com a atenção. Como é que, eu mandei você anotar no começo, como é que você concilia respeito com a atenção? Respeito com a didática. A didática da aula é que vai fazer com que o aluno prenda a atenção em você. Então, formas de demonstrar respeito. Utilizar exemplos, por exemplo, um aluno fez alguma coisa, você não vai repreender ele, você vai ensinar e os outros vão tomar como exemplo. Você não precisa gritar, você não precisa mostrar que é a pessoa não sei o que e tal. Você não precisa ser autoritário, apenas demonstre que você é uma figura que eles devem respeito. Entendeu? E lembrando muito bem, existem alguns casos que não dá mesmo pra gente fazer com que a criança respeite a gente, porque é algo que é ensinado em casa, entendeu? Não tem como você tirar um ensinamento que ele tem em casa. Então, às vezes, a criança ela é mal educada, realmente mal educada pelos pais, e ela vai lhe desrespeitar. E você não vai poder fazer nada. Então, apenas se contente e ore e peça para Deus, né? Ore na cabeça dele e peça para Deus dar graça para você e para os pais dele, né? Para criar ele. Então, vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é um ponto bastante importante quando se trata de EBD infantil. É um que eu venho debatendo muito com o Vitor sobre exatamente esse ponto. Peraí, deixa eu anotar aqui, que a letra aqui do professor é linda, sabe? Certo. Eu acho que tá dando para vocês verem. Mas o segundo ponto é a naturalidade. Tem gente que enfeita demais a voz. Tem gente que é muita coisa. É claro que você precisa mudar o seu tom de voz. É claro que o jeito que você vai se comunicar com a criança é totalmente diferente, mas você não pode forçar uma coisa dessa. Você precisa construir uma relação verdadeira com a criança. Você não tem que mentir que gosta dela. Claro que você precisa amar e respeitar, como eu disse, mas você precisa mostrar naturalidade. A criança, ela sente quando você... Às vezes, existem crianças, claro, que não sente quando a pessoa é falsa, mas tem criança que sente. Principalmente da faixa etária de 8, 9, 10 anos, a criança sente. Então, você precisa manter uma linguagem, claro, adequada ao seu público, mas não forçar demais.
A amizade, ela é construída em cima da naturalidade, então seja natural. Pelo amor de Deus, não seja uma coisa forçada, porque existem alguns professores que forçam demais a barra. Meu Deus do céu, a criança, tem vezes que a criança está assim, olhando para cima, o que essa mulher tá falando? É muito... Não, pelo amor de Deus. Eu sei que a criança é exatamente com essas palavras, não, mas ela pensa, gente. É porque as pessoas às vezes tratam a criança como sem racional. A criança tem racionalidade, ela pensa. Então, vamos agir com naturalidade. Claro que adequando a linguagem, nós pregamos muito isso, adequar a linguagem ao público, mas tenha naturalidade, seja natural, ok? Não force demais. Se a criança não quer prender a atenção, não force, seja natural. Simplesmente isso. Você precisa gravar isso. Então, o primeiro ponto, respeito. Respeite. Respeite a criança vai respeitar você também, isso é um ponto bastante importante. E seja natural. Agora, nós vamos passar para o terceiro ponto. Esse segundo ponto ele é um pouco mais simples, porque é justamente só para você saber realmente que você precisa ser natural. E o último ponto é um ponto, eu acredito, que é o mais importante. Porque ele deve ser de todos. Ele é a clara representatividade da aula como um todo, que é o amor. Amar é simplesmente ter paciência, respeitar. E eu acredito que, principalmente mesmo, como eu já falei, é paciência. Porque a gente sabe que trabalhar com criança... Opa, eu tô querendo derrubar o quadro. Mas eu acredito que quando você vai trabalhar com criança, você precisa ter muita paciência. Porque, como eu já disse em outros vídeos, ela vive num mundo de fantasia. Às vezes algumas crianças realmente vivem num mundo de fantasia. Então você precisa ter paciência, porque a mente dela é muito fértil, muito criativa. Eu li uma vez um artigo que fala, não exatamente um artigo, mas uma análise que falava sobre o tom criativo que o ser humano tem na infância. E que por causa de alguns pais reprimirem tanto a criança, ela acaba por deixar esse lado criativo dela. Então, não tem liberdade. Então, eu acredito que você precisa realmente dar liberdade. E eu acredito que você tendo paciência, que é um dos atributos que o amor verdadeiro ele tem, você vai fazer com que ele possa se expressar mais. Ele tenha mais liberdade. E não existe manifestação mais clara de que você realmente ama o seu aluno quando você tiver realmente paciência de ouvir ele falar, ouvir quais são as objeções dele. Será que você entendeu? Será que você entendeu? Será que não ficou alguma coisa em dúvida? Será que não tem alguma dúvida? Então, dê lugar de fala para o seu aluno. Isso é importante. Então, vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação geral e relacionar os três. Respeito, naturalidade e amor. O RNA da EBD infantil. Certo? Primeiro ponto, respeito. Eu preciso respeitar a criança e ela vai me respeitar também. Naturalidade, preciso ser natural. Não posso forçar as coisas. As coisas têm que acontecer de forma natural. E terceiro ponto, amor. Eu preciso demonstrar os atributos do amor e desenvolver e aprender a amar a minha vocação, certo? E o meu aluno, certo? Com esses 3 pontos, você vai se transformar de um professor comum no melhor professor da sua igreja. Então, pessoal, ficamos por aqui e eu queria pedir para você de novo deixar o seu like lá no vídeo se você ainda não deixou, porque eu sei que tem uns abençoados que ainda não deixaram. Se inscrever no canal, ativar o sininho e, o mais importante, deixe os seus comentários, porque é lá que nós realmente saberemos quais são as suas dúvidas, quais são as suas dificuldades e o que você quer que a gente grave aqui no canal. Lembrando, a gente irá intensificar a quantidade de postagens que a gente vai fazer, tanto no nosso Instagram quanto no nosso YouTube, e eu quero que você esteja presente em todos, porque se você quer ser realmente, eu estou para derrubar esse quadro, se você realmente quer ser o melhor professor da sua igreja, você precisa estar atento a todos os conteúdos que nós iremos postar aqui.